Então, olha só, a gente vai falar do quarto domínio, que eu acho muito interessante, que é a orientação para o outro. Eles são secundários, ou seja, eles vêm a reboque de domínios nucleares, né, mais primários. Eles são respostas desses domínios. Vocês lembram desses esquemas, né? Vocês lembram da aula sobre esquemas condicionais e incondicionais? Os esquemas aqui de orientação para o outro, eles são condicionais, ou seja, eles estão atrelados aos esquemas primários, nucleares, tá bem? Então, qual foi, a gente sempre está falando sobre isso, né? Sobre a tarefa evolutiva que falhou. O que não deu certo naquela criação daquela criança? Onde foi que ela parou de crescer? Porque quando a gente fala de domínio de tarefa evolutiva, a gente pensa assim, o sujeito parou de crescer aqui. Nesse momento que ele não se tornou um adulto saudável, né? Então, a tarefa evolutiva que falhou aqui é o respeito pelos desejos e aspirações das pessoas. Quando a mamãe ou o papai, ou os dois, ou a parentalidade, quem toma conta dessa criança, não olha para quem ele é. Aliás, o Ricardo vai falar sobre Gardner, vai falar sobre inteligências múltiplas, que é tão interessante, né? A gente reconhecer que a gente é péssimo em determinado assunto e pode ser ótimo no outro assunto. Eu não tenho nenhuma inteligência espacial. Eu estou fazendo uma pequena obra aqui. Para botar um móvel, eu tenho que trazer o móvel e enfiar no lugar, para ver se dá certo. Essa história de medir, imaginar e eu não tenho, eu nunca seria uma boa arquiteta. Nunca seria arquiteta na minha vida. Não tenho esse talento. As crianças são assim também. Quando a gente fala de talentos em psicologia positiva, a gente também se refere a essa hereditariedade, a gente se refere a uma coisa que foi herdada, que nasceu com a criança, determinados talentos, né? Alguns talentos. E as inteligências também. Cada pessoa tem um tipo de inteligência. Acontece que o modelo de educação que a gente tem, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, né, em quase todos, não respeita isso. E o papai e a mamãe também não respeitam isso. Então, aqui a tarefa evolutiva que falha é respeitar o sujeito que eu chamo é a criança, porque a criança é um sujeito pequeno, é um indivíduo pequeno, mas é uma pessoa e deve ser respeitada nos seus desejos e aspirações. Agora, mãe, eu quero pular do quarto andar. Não, não pode. Eu estou falando desse tipo de desejo. Eu estou falando do seguinte, voltando à história, né, lá, de fazer o que eu quero dançar balé. Um menino de 4 anos fala, 5 anos, quero dançar balé. E o papai e a mamãe dizem, não, porque balé não é coisa de menino. Né? Eu quero brincar de boneca. Não, porque boneca não é coisa de menino. Então, essa falta de respeito às aspirações, aos desejos do outro, é acachapante, não só nisso, né? Em várias outras coisas. No cala a boca, menino. Eu tinha uma paciente que tinha esquemas nesse domínio, ela tinha autossacrifício. Autossacrifício é um dos esquemas desse domínio. Que o pai dela era tão nocivo, tão austero, né? Que quando ela tinha... ela foi me procurar aos 50, com câncer, se tratando de um câncer, porque, não era por conta disso, eu não posso dizer que o câncer era por conta disso, mas as pessoas que têm autossacrifício adoecem muito, adoecem no corpo, porque não podem dizer não. E de que forma ela foi desrespeitada nos seus desejos e aspirações? De todas as maneiras. E ela lembra de uma cena que, quando ela tinha 5 anos de idade, o pai dela disse assim, olha, vem a filha da amiga
era de uma amiga dele, uma amante dele, não sei, vem aqui em casa visitar a família. Ela pode fazer tudo com você, você não pode brigar com ela. E a moça, que não podia nem brincar com seus brinquedos, que os brinquedos eram feitos no alto, ela ganhava no dia de Natal, só podia brincar naquele dia, a mãe guardava para não escangalhar, né? O brinquedo. Né? E aí ela disse, então a menina podia. Então a menina chegou, colocou a moça sentar, a menininha sentada, essa minha paciente com 5, 4 anos de idade, sentada, e começou a bater na cabeça dela, a riscar as bonecas dela, e ela simplesmente não pôde reagir. Porque o pai austero disse, precisamos receber muito bem. São esses equívocos, né? A filha da amiga e você não vai reagir. Nessa época, ela trabalhava no Tribunal de Justiça, né, com um juiz, imagina. Ela não conseguia dizer não para ninguém. Um outro cara austero, né? Ela repetiu, e também se casou com um militar, que mandava prender, mandava soltar. Olha a resignação aí no esquema de autossacrifício. Ela sempre era a última da fila. Por que ela procurou terapia? Porque ela entendeu, né, que aquilo que ela está vivendo, aquela doença que ela estava vivendo, tinha a ver com processos emocionais, tinha a ver com um nó na garganta, ó, né? Ela não podia se expressar. Então, essa tarefa evolutiva falhou. Ela nunca foi respeitada nos seus desejos e aspirações. Tá? Quais são os esquemas ligados aqui nesse domínio? Ó, subjugação, autossacrifício e busca de aprovação e reconhecimento. Esses 3, tá? Ó, subjugação, autossacrifício e busca de aprovação e reconhecimento. Geralmente, a subjugação é em resposta ao esquema de abandono. O esquema de abandono seria o nuclear, a pessoa foi abandonada, ela teve abandono na infância, ela criou um esquema de abandono, e quando ela cresce, ela se subjuga para não ser mais uma vez abandonada. Então, eu sempre conto essa história, né? Por exemplo, a Tânia me convida para um restaurante, eu sou vegana, não sou, mas estou fingindo que sou, vamos que eu fosse, não sei. E aí a Tânia diz assim para mim, vamos a uma churrascaria? Se eu tenho subjugação, vou dizer, vamos. Só que eu vou chegar lá, eu vou ficar... Na ida, eu já vou ficar danada da vida com a Tânia. Poxa, Tânia não vale nada. E Tânia animada me contando as paradas, né? Ela não vale nada, cara. Como é que pode saber que eu sou vegana, me convidar para isso? E Tânia, sem saber o que está acontecendo, me contando as coisas animadíssima e tal. E eu, de repente, quando ela faz qualquer coisa, me dá uma brecha, eu vou como o fígado dela. Por quê? O que está na base da subjugação é a raiva. É típico de border, né? Típico de border. Essas explosões de raiva têm a ver com isso. Ela se subjuga, faz o que ela não quer, porque ela não consegue expressar o que deseja, por medo de ser abandonada, né? Eu vou ficar com... a Tânia pode ficar chateada comigo. Não, ela não vai gostar de mim se eu disser realmente que eu não vou de jeito nenhum na churrascaria. Então, eu vou. Mas eu emito um boleto para a Tânia pagar, caríssimo, que ela vai ter que pagar com a alma. Né, Tânia? Se paga com a alma, esses boletos que as pessoas emitem com a alma. Olha a diferença de quem tem autossacrifício, que é do mesmo domínio, que não se respeita porque não foi respeitada. Né? Ela iria para a churrascaria com Tânia, sendo vegana, só que a emoção de base não é a raiva, é a mágoa. Veja bem, ela ia falar assim, ó,
Tânia conversando, falando dos casos, das coisas, ela ia dizer assim, ai, coitada da Tânia. Não teve jeito, eu tive que ir, cara. Eu fui... Não, como é que eu ia deixar a Tânia na mão daquela forma? Eu tenho, é uma pressão interna, ela acha que ela deve ir e se sente desmerecida de consideração. Ela vai, é a última da fila, ela vai para o final da fila. Vocês compreendem isso? E aí, o que ela cria, em vez de raiva, como a Border, é mágoa. Geralmente, quem tem autossacrifício é magoado, quem tem subjugação é raivoso. Essa é uma marca muito importante. Geralmente, o subjugado ele é em resposta ao abandono e, geralmente, o autossacrifício está relacionado à privação emocional. Tá bem? Geralmente, porque quando a gente não pode falar com toda a certeza do mundo, né? Porque a gente está falando de subjetividade, então a gente tem poucas certezas, mas quase sempre é o que eu vejo aqui. É o que eu vejo aqui quando eu vou montando os casos, é o que eu vejo. Vocês compreenderam a diferença entre um e outro? E qual foi a tarefa evolutiva que falhou? Aqui onde foi que a criança parou de crescer? Naquele momento que ela precisa aprender a se expressar, a dizer não. A dizer um não bem redondo. Um não bem redondo é melhor que um sim quadrado, né, gente? Não é? Melhor dizer não logo do que ficar com aquilo, ruminando. A ruminação leva a depressão, mas das mais importantes causas da depressão, né? A ruminação. Quando a pessoa fica naquele pensamento, vem e volta, vem e volta, vem e volta, né? Então, o outro esquema importante desse domínio é a busca de aprovação e reconhecimento, que é absolutamente comum no transtorno de personalidade narcisista. E, geralmente, essa busca de aprovação tem a ver com o esquema de defectividade. Adriana, mas também tem privação emocional? Também tem privação emocional, às vezes tem uns 18, mas estou falando, geralmente tem a ver com defectividade, que é aquela sensação de eu não valho nada, eu nunca fui valorizado pelos meus pais, eu nunca tive atenção de qualidade, nunca me reconheceram, sempre ficaram me comparando com outras pessoas, eu nunca me senti inteiro ou suficientemente bom. Então, passar a vida tentando ser reconhecido. Eu estou com um paciente agora interessantíssimo, estudante de psicologia, interessantíssimo caso, e ele fica em busca desse reconhecimento a vida toda. Nada o satisfaz. Ele está deprimido, gravemente deprimido. Por quê? Ele não consegue ser reconhecido, algo falhou na infância dele, algo falhou, e ele tem um gap de memória, ele não lembra da infância. Algo falhou ali, e ele está até agora buscando reconhecimento de qualquer um. Porque não teve esse reconhecimento, o reconhecimento da sua individualidade, da sua importância, da sua diferença lá na infância. E quem é que teve, né, gente? Porque é isso que eu falo, ser criança é ruim a beça, gente. Ai, que saudade da minha infância. Deus me livre, gente. A criança não tem autonomia, ela não pode reagir ao maluco que está cuidando dela, e tem sempre um, se a criança tiver sorte. Se não tiver 2, 3, e aí voltando ao caso Henrique. Quantos malucos em torno dele? Começando mãe, o padrasto, a avó. Um bando de maluco em torno dele. Um bando de esburacado. E ele sem poder reagir. Outro caso da menina de 6 anos de idade, que foi torturada por 3 dias porque tomou um leite.
Não é por isso, é por qualquer coisa. As pessoas são mais. E as coisas vão pipocando assim, né? Agora a gente sabe mais, mas isso sempre foi comum. As crianças sempre são muito maltratadas. O que eu escuto no meu consultório não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Eu desafio. Fala aí, quem é que teve uma infância perfeita? Desafio. Quem é que teve uma infância perfeita? Quando me dizem isso, eu falo, meu Deus do céu, narcisista, ou então está, não é mentindo, né? Mas está criando memórias falsas. Porque não é possível, ou na escola, ou em casa, ou tem sempre uma desgraça. E para que a gente serve? Aí me lembrei até de um meme, para que eu estou aqui? Estou aqui para quê? Para quê? Para isso, para a gente tentar localizar onde falhou a tarefa evolutiva e aí continuar com a evolução desse paciente para ele se tornar um adulto saudável. Porque para de crescer aí, onde forma o esquema. É um misto, né? De raiva, de melancolia, mas de alegria meio forçada, né? Porque o narcisista é isso, ele embota a tristeza, né? Mas a gente sabe que quando ele bate a porta do quarto e fica sozinho, aí bate aquele desespero de que eu sei que não sou bom o suficiente. Entende, Márcia? Então, no caso do autossacrifício e da subjugação, a gente consegue marcar bem, porque isso fica muito claro. É claro quando você atende o paciente. Você percebe isso? Que quando o cara é do autossacrifício, a raiva, não é que não sinta raiva, a raiva é emoção básica, todo mundo sente. Todo mundo sente raiva. Né? Todo mundo sente raiva. Raiva, tristeza, alegria, medo, nojo, né? Uma emoção também de quem busca aprovação e reconhecimento, a gente pode dizer, fazendo, né, montando uma coisa assim, a gente pode dizer que é o medo. Ou seja, eles são ansiosos, porque ansiedade é medo diluído, né? Então, eles são ansiosos e têm medo de não serem reconhecidos, porque parece que, se não são reconhecidos, o eu fica sem contorno. Fracasso, e eles tentam hipercompensar, muitas vezes não conseguem porque, por mais que eles sejam bem-sucedidos, eles têm aquela sensação, né, de que eu falhei de algum modo, eu falhei em algum momento. Tem medo de errar, né? Medo de não dar pé. Não é isso? O paciente da Jaqueline também, né, que ela traz, ele tem medo, ele é ansioso, ele busca aprovação e reconhecimento full time, ele é ansioso, ele tem medo de perder, ele tem medo, ele vive no medo, né? Então a gente poderia dizer que no autossacrifício a tristeza, a mágoa, na subjugação a raiva e nessa busca de aprovação e reconhecimento esse medo, né? Medo de não ser. Medo de perder. Não é isso? E quais são as famílias típicas que geram domínio, que geram esquemas nesse domínio? Olha, são famílias que têm um relacionamento baseado na aceitação condicional. Se a criança tira 10, ela é ovacionada, agora, quando ela falha, ela é crucificada. Então, essa aceitação condicional, que é muito comum, não é comum a gente ver isso? Né? Cara, quando eu lembro dessa menina, né, e se ela sobreviver, vai sobreviver cheia de lesão por conta de um copo de leite. A menina passava fome. É muita crueldade, né, gente? As pessoas são mais. Volto a dizer, vamos desmitificar a coisa da mãe boa.
Nem toda mãe é boa, não é porque se tornou mãe que se transformou de uma pessoa boa de uma hora para outra. A gente precisa parar com isso e contar isso para os nossos pacientes. Tua mãe não era boa mesmo, não. Não era. Por acaso você caiu aí. Não era, gente. Fazer o quê? Perdoar, vamos lá. Por que ela não era boa? Qual é a história? Eu sempre faço isso. Um movimento empático. Atendendo essa semana, uma querida, também uma paciente muito querida, e ela tem umas questões muito sérias com a mãe, porque a mãe não foi suficientemente boa, né? Amamentá-la. A mãe amamentou. E ela acha isso um absurdo. Deu para outra pessoa amamentar, enfim. E a gente estava falando sobre isso, né? Mas me conta aí, qual é a vida da sua mãe? Como é que foi a vida da sua mãe? Ela falou, eram 12 filhos e ela era a 10ª. Eram 12 filhos, quer dizer, uma pessoa muito pobre. Então, sofreu privação emocional, já de saída. Ela não aprendeu a amar. Como é que ela ia te amar direito? Aqui, poder terapêutico do perdão. Perdoar significa concordar com o que ela fez? Claro que não. Mas entender as razões. Você deu um azar danado, mas muita gente dá azar, quase todo mundo. Entende isso? Porque senão fica um ranço melancólico, né? Minha mãe é uma pessoa que foi mal criada e que mal criou o outro. Sabe? E tratar isso dessa forma no consultório dá até mais conforto. Dá até mais conforto, porque quem sente dor fica egocêntrico. Só consegue olhar para o próprio umbigo. Fazer esse exercício empático, que é se colocar no lugar do outro, como se fosse o outro, né? E se você fosse filha, fosse uma filha de 12, né? Quando tivesse 11 irmãos, e se você fosse... Será que você fosse mãe dessas crianças, você ia conseguir dar atenção a todo mundo? Gente, a gente não consegue dar atenção a uma. Imagina. Aí é assim, né, Márcia? Pinca, não é assim, tá bom, ela fala. Já entendi cognitivamente. E agora? Falei, bom, é igual Alcoólicos Anônimos. Importante reconhecer, esse é o trabalho cognitivo, é verdade. O trabalho cognitivo, o primeiro passo, é você, o alcoólico, reconhecer que você é um alcoólatra. Né? Reconhecer que você tem isso, saber onde está marcado aí. E agora a gente vai, aí a batalha espiritual, que eu chamo de para 353 pastores, 2 padres e um pai de santo. Mentira, é só para a gente, né? A gente vai no ensaio e erro. O que você pode fazer com isso? Vamos lá. Aí sim, sabendo onde é que está o nó, a gente vai montar uma estratégia que inclui a reparação parental. E assim, entender essa tarefa evolutiva que falhou, a família típica que pode gerar esses esquemas, sabe? É importantíssimo. Então, outra coisa que é comum o sujeito acaba suprimindo aspectos importantes da sua vida para obter aceitação. E ele se acostuma a fazer isso, né? Se acostuma, cria o esquema, né? Lá na infância e vem repetindo ao longo do tempo, da vida. Vai ficando gente espalhada pelo caminho dele, pedaço dele, né? Vai ficando pedaço da sua personalidade espalhada pelo caminho. Gente, vocês não sabem, vocês sabem que vocês atendem. Olha, tem gente que tem uma dificuldade de dizer não. A falta de assertividade. Aí, eu vi lá no grupo, às vezes eu fico quietinha, porque eu falo coisas que eu não concordo, mas também ia dar tanta celeuma discutir o assunto, que eu não ia ter tempo de aprofundar, então eu deixo. Não adianta você trabalhar habilidades sociais, né, como assertividade, por exemplo, se você não sabe a origem do troço. Não é a coisa mais importante. Entende? Trabalhar habilidades sociais, primeiro ponto, você tem que entender por que o sujeito não consegue dizer não. Qual é o medo que ele tem? Para você trabalhar na causa ali, na causa, aí sim, aí depois qualquer truque está valendo.
Milena? Se entender, saber quem você é. Porque, às vezes, as pessoas se agarram a uma segurança, né? Numa carreira, por exemplo, que é infeliz. Eu tenho um monte de gente atrelado a isso, né? Que é infeliz todos os dias da semana, esperando chegar a sexta para poder descansar. E, quando chega domingo, entra em desespero, porque vai chegar a segunda. E ele vai ter que ir para a segurança dele, que é uma estabilidade que não traz felicidade, né? Então, a pessoa arrasta a corrente na existência, o taxímetro está rodando, cara. A gente precisa trabalhar, e aí até porque eu pessoalmente passei por isso. O sonho da vida do meu pai, olha eu aqui, ó, falando de mim, eu falo mesmo, não tem problema nenhum. O sonho da vida do meu pai é que eu fosse funcionária pública, porque ele era. E ele achava que aquilo ia garantir a minha vida, né? Então, ele me infernizava, minha mãe me infernizava, até que um dia eu fui fazer uma prova para Telerge, né? Aí, ó, fui lá, estudei, passei, entreguei. E outra prova, não fiz para uma outra SEDAI, ele trabalhava na SEDAI. Então, passei e não fui, não quis ir. Porque aquilo para mim ia ser um sofrimento imenso. Numa outra, que foi para a própria SEDAI, onde ele trabalhava, né? Eu sentei, quando eu olhei na prova, falei, não quero fazer isso aí. Não é. Agora, algumas pessoas ficam nesse movimento a vida inteira se negligenciando porque não conseguem dar um não redondo. Não conseguem. E aí, volto a dizer, a importância da gente entender onde é que está o nó. Onde é que está esse nó? E aí é bem característico, né, do narcisista com busca de aprovação e reconhecimento, dele fazer tudo para o chefe, para ele, de repente, chegar lá na chefia. Né? Então, ele puxou o saco, depois ele puxa os tapetes para ele poder estar lá. Não é verdade? Às vezes, ele não consegue ascender, porque não tem traços fortes narcisistas, ou então é um narcisista mal sucedido, e ele vai ser aquele cara que lambe o saco do político, sabe aquele Aspone, assistente de porra nenhuma? E falei, porra, não tem problema não, né? Então, eu já falei coisa pior aqui, né? Mas vai ser o Aspone, esse cara aí, ele quer ser reconhecido, ele fica ali, ó, na rebarba. Né? Agora, quando é um narcisistão, ele está no centro das atenções, ele quer ser reconhecido como Deus, como o melhor presidente da face da Terra, né? Oh, eu sou melhor, olha que eu sou melhor. Gente, eu não quero nem falar dos últimos acontecimentos, mas, enfim, então, é isso mesmo, Marcismo, é certíssimo. Na subjugação, você faz para não ser abandonada, você faz pelo outro, mas para não ser abandonada. No autossacrifício, você faz por uma pressão interna. Geralmente, quem tem autossacrifício é uma pessoa boa. Geralmente, quem tem autossacrifício é uma pessoa boa. Quando eu vejo lá, eu falo, bom, é uma pessoa boa. Sabe? Moralmente boa. Tem a bondade lá como uma das forças de assinatura. E o amor, geralmente são pessoas bem amorosas. E a busca de aprovação e reconhecimento ele faz para ser reconhecido, adulado, enfim, né? Para estar lá no pódio, para aparecer. Mas, porque, e aí é sempre que eu falo, né? Eu tenho muita pena de narcisista, porque ele faz isso tudo, Márcia, mas a sensação de defectividade, a sensação de vazio é imensa. O sacrifício faz pelo outro por uma necessidade. Quem tem autossacrifício, geralmente é pessoa boa, porque ela sente uma pressão interna para fazer. Porque a base é a privação emocional. Ela foi privada emocionalmente, ela também quer reconhecimento. Aí aquela mãe que fala assim, ó, poxa vida, é a mãe triste. É a mãe triste, sabe? Eu fiz de tudo pelo meu filho, ó, ninguém vem me visitar. Poxa vida. A subjugada fala, aquele filho da Tatá não me telefona, porque eu fiz de tudo por ele. Exemplo.
A que busca reconhecimento, né? A que busca reconhecimento fala... aquele desgraçado não me reconhece como a pessoa que fez dele quem ele é. Enfim, se a gente fosse colocar nesse modelo de mãe, né? Uhum. Se a gente pudesse colocar assim. Mas é isso. Quem tem autossacrifício se entristece, fica muito magoado. Quem tem subjugação fica muito raivoso. Né? E o busca de aprovação é esse misto todo, mas o medo é a emoção principal, eu acho. Vamos pensar no seguinte: para ser autossacrifício, tem que ser pressão interna. A modelagem, só a modelagem não causa a pressão interna necessária para ser autossacrifício. A modelagem poderia causar muito mais subjugação do que autossacrifício. Vamos pensar juntas. Eu estou pensando agora junto com vocês, tá bem? Vamos pensar juntos. Uhum. Eu disse o seguinte: o autossacrifício, por que uma pessoa ela desenvolve autossacrifício e não desenvolve subjugação? Por quê? Não só por conta da origem do primeiro esquema lá, pelo temperamento. Dependendo do temperamento da criança, ela pode desenvolver um ou outro, ter mais raiva ou ter mais tristeza. E aí, Marcíssima, por isso que é importante a gente aplicar isso na clínica. Quando a gente vai tratar ali, botar a mão na massa, a gente percebe que quando o autossacrifício é por modelagem, ele não é autossacrifício, ele é subjugação. Porque vem de fora para dentro. O autossacrifício, ele vem de dentro para fora. Vocês compreendem isso? O que vocês acham? Nossa, a gente não pode esquecer. Quando a gente fala de privação emocional, a gente não fala só de privação emocional de afeto. Às vezes a pessoa teve afeto, mas não teve cuidado. Eu tenho uma paciente que ela teve afeto, teve empatia, mas não teve cuidado. E o que acontecia com ela? Menina, mas é tão engraçado que ela repete essa palavra o tempo inteiro. Isso cuida de mim. A palavra cuidar, dentro do contexto do coisa dela, é toda hora. Ela não teve cuidado. O que acontecia? A mãe era um pouco relaxada em relação a isso. Ela ia toda descabelada para a escola, cheia de piolho. Ela não tomava banho. Desculpa. A mãe não dava banho direito. Não cuidava dela. E ela teve várias situações tenebrosas por conta dessa privação de cuidado. Terminamos, formou o caju. Só falta aqui, olha aqui. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o último domínio, supervigilância e inibição, tá bem? Que é